Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. Nós hoje vamos estar fazendo essa reflexão, falando acerca das responsabilidades pessoais que nós temos diante de Deus, diante de uma decisão que tomamos de seguir a Jesus, de fazer a sua vontade, de sermos obedientes à sua palavra, e que de vez em quando ela é ameaçada por pensamentos, por sentimentos, por vontades que às vezes a gente tem de algo que não é bom, que não é agradável e que não tem firmeza dentro da palavra de Deus. Nós ontem falamos sobre a ajuda mútua, falamos sobre a responsabilidade que temos de estar estendendo a mão, ajudando o nosso irmão que está precisando da nossa ajuda, o nosso apoio. Mas o que Jesus tem a falar através desse versículo que nós lemos é algo bem pessoal, é algo de uma responsabilidade que cada um precisa tomar diante de Deus, de ser obediente à palavra de Deus, de fazer conforme a vontade de Deus. Então, a gente vê que Jesus fala aqui de duas coisas importantes. A primeira é que se alguém quiser vir após ele, segui-lo, se alguém quer ser discípulo de Jesus, ele tem que fazer duas coisas. A primeira dela é negar-se a si mesmo, e depois tomar a sua cruz e segui-lo todo dia, dia a dia. Então a gente percebe que essa negativa a nós mesmos é um bloqueio de pensamentos e de sentimentos que às vezes por ocasião em que a gente é confrontado, em momentos onde a gente se ira um pouquinho com determinadas coisas, que a gente está inconformado com uma situação, a gente fica um tanto quanto vulnerável e às vezes vem um pensamento ruim na nossa mente e nós precisamos negar isso em nome do cristianismo, em nome de um posicionamento que nós tomamos, em nome da decisão de fazer a vontade de Deus que um dia cada um de nós tomou. Então, nós temos que falar não. Eu sei que dizer não para nós mesmos é bastante difícil. A gente é muito mimado, a gente mima os filhos e quanto mais ainda a nós mesmos. Mas para que você seja discípulo de Jesus, você em primeiro lugar tem que aprender a negar-se a si mesmo. E a segunda coisa que ele coloca aqui é carregar dia a dia a sua cruz. Todos os dias tem que carregar a sua cruz. Mas a gente fica pensando, o que seria carregar a nossa cruz? O que seria levar a nossa cruz, Então, existem várias interpretações, várias aplicações que nós já ouvimos muitas pessoas falando quando citam esse texto. E eu queria me ater com os irmãos dentro dessa reflexão, dentro dessa lição de vida que a gente pode tomar em carregar a sua cruz, como sendo algo que a gente carregue com a gente em todos os momentos. Eu não estou falando de um crucifixo, eu não estou falando de uma cruz de madeira, eu não estou falando de nada, de nenhum objeto. Eu estou falando de uma posição que a gente precisa firmar em nós, de crucificar aquele pensamento de inveja, aquele pensamento de julgamento, aquele pensamento de egoísmo, aquele pensamento ruim que às vezes vem de vingança e tantas outras coisas que às vezes permeiam a nossa mente e que se a gente deixar, ele se aninha ali e daqui a pouco deturpa o nosso coração e nós acabamos sucumbindo a tudo isso. Então, carregar a cruz é você ter uma disponibilidade para atentar para a palavra de Deus. Os pensamentos ruins, eles nunca vão deixar de brotar em nossa mente, mas a nossa decisão, ela precisa passar por esse crivo da palavra de Deus, para que a gente possa se manter firme, se manter obediente à palavra de Deus. Então, queridos, amados de Deus,
Que Deus possa estar guardando essa palavra no seu coração, para que você saiba que você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável pelos seus pensamentos, você é responsável em deletar tudo, você é responsável em crucificar tudo. Vai crucificando o mau pensamento, vai crucificando a ira, a inveja, tudo aquilo que Satanás tentar pôr no seu coração. Crucifique, porque assim você vai ser um discípulo de Jesus. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.